Após 3 meses de férias nos Estados Unidos, Bolsonaro retornou para o Brasil. Recebido por apoiadores no aeroporto, o ex-presidente brasileiro tinha a intenção de fazer da sua chegada um grande momento, com direito a desfile de carro aberto e passeio por Brasília. Mas o plano não deu certo. Bolsonaro já chegou se queixando do fato de não ter à sua disposição carros blindados. Relembrou que em 2018 sofreu um atentado e disse ainda que o atual governo estaria dando um recado. Até segunda-feira eu tinha direito a 2 carros blindados. Para mim, anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com 2 carros normais aí fora. Aí. Agora, você pode falar, tem amparo na lei ou não tem? Tá? Não está definido. Na minha campanha de 2018, tinha 40 policiais federais comigo, o Cabo da Ciolo tinha 2. Por quê? Eu tinha, obviamente, o maior risco de sofrer um atentado, como aconteceu, mesmo com todos esses policiais federais. Tá? Agora é a mesma coisa. A gente vê acontecendo essa questão do PCC, tá? Planejando, etc. A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço. Tá? Eu vou tentar buscar um carro blindado para mim agora. Não é uma atitude racional por parte desse governo que está aí. Eu nunca persegui ex-presidente nenhum comigo. Tudo que foi pedido nós concedemos, fomos até além em alguma coisa. Agora comigo, pela volta anuncia, não tem mais carro blindado para você. Tá dando um recado. Questionado sobre a possibilidade de ser um líder da oposição ao governo Lula, Bolsonaro foi categórico em dizer que o governo é uma oposição por si só, referindo-se à gestão petista, o perfil dos ministros e a criação de ministérios. Você não precisa fazer oposição a esse governo. Esse governo é uma oposição por si só, dado a qualificação daqueles, que compõem os ministérios. Ele criou mais 14 ministérios. O perfil das pessoas são bastante diferente dos nossos. Você pode fazer comparação aí no Brasil e começa a entender por que, infelizmente, gostaria que fosse o contrário, não tem como dar certo esse governo. Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de presidente, 2 de vereador e 15 de exército, para colaborar com aqueles que desejarem, como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Muito bem, está aí então a fala do ex-presidente Bolsonaro. Senhores debatedores, antes de chamá-los, eu gostaria de lembrá-los de que abraços a gente só coloca no final do programa e gostaria de que, por gentileza, nos intervalos, quando chamar os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que não haja debate, diálogo, enfim, para não atrapalhar o nosso roteiro, a concentração, e o merchan que nós temos que fazer. Eu peço de forma muito tranquila e sei do quanto os senhores são sensatos e colaboradores e, é claro, vão fazer com que esse programa ele prossiga da melhor maneira possível. Começo com Moisés Cruz. Boa noite, Moisés. A sua fala sobre o seu líder maior, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, Cícero, e a todos os meus colegas de bancada, e em especial a toda a nação Rema, a todos vocês que nos dão o prazer da sua audiência. Com relação a essa picuinha, o governo Lula é isso, pessoal? Esperar o que desse governo? Picuinhas, atritos, coisas que não tem necessidade. A lei não prevê carro blindado para o presidente Bolsonaro, que foi esfaqueado por um esquerdista, por um militante de esquerda. Quase perdeu a vida e até hoje vive as sequelas das facadas. Aí a lei não prevê carro blindado, mas a lei também não proíbe, seu cara de pau. A lei não fala nada que não pode ter carro blindado. Vocês querem enganar quem? Vocês estão achando que vão deixar o presidente Bolsonaro sem carro blindado e por isso ele irá morrer, ele ficará desprotegido? Não, mas a lei não prevê. Pare de arrumar picuinhas, pelo em ovo. A lei não prevê, a lei não diz que não tenha e nem que não tenha. Então não haveria problema nenhum deixar os 2 carros blindados que estavam com o presidente. Sabe o que vocês fizeram? Fizeram agora várias empresas já ligar para o presidente oferecendo carro blindado. Tá vendo? Vocês tentam plantar o mal e Deus envia o bem para o presidente. Agora as empresas estão fazendo questão
Carro blindado não vai faltar por causa que vocês querem ver a vida do presidente em risco. Vocês sabem que ele corre risco. Vocês sabem que ele gosta de se expor, que ele não tem medo de andar no país, que ele gosta desse contato com o povo. Então vocês dizem assim, agora ele vai ficar aí ao Deus dará, né? Vocês estão igual aquele papalégua, só armando cilada eu esqueço o nome dos dois, é o coiote e o papalégua. O coiote arma todo tipo de cilada e o papalégua se desvia de todas elas. Assim são vocês. O Cícero riu aqui das ciladas que o papalégua ficava armando para o coiote. O coiote era esperto. Vocês vão continuar armando cilada, porque todas vão cair. Quem é mais esperto, Moisés, o coiote ou o Bolsonaro? Arnaldo Lourenço, boa noite. Seu comentário sobre esse tema. Rapaz, eu achei muito interessante que acharam, né, nas escavações que fizeram, 2.000 carneiros mumificados empalhados na tumba de Ramsés II. Já terminou. Deu? Já. Muito bem. Zezinho, seu comentário. Olá, depois de uns dias, Samuel tem razão, viu? Desculpa, Zezinho. Boa noite. Boa noite. Samuel tem razão, a gente fica escuro nessa câmera aí. Filhão, dá um jeito aí, é por causa do fundo e ele está irregulado. Mas vamos lá, vamos de qualquer jeito aqui. Na verdade, eu estava com saudade do programa, o último dia foi sábado aqui, eu peguei uma virose, mas estou aqui para debater. Né? Eu levo a sério o debate, eu me preparo para vir para o debate, eu não brinco com o debate. Inclusive, hoje até fez um elogio para o Buiú, que eu estava assistindo. Ele fez, para mim, um dos melhores comentários, que foi aquele do Paulo Coelho. Para mim, eu vi um comentário de gênio, mas falei para ele hoje que todo gênio tem momento que ele fica besta, ele se perde. Como ele agora não comentar algo relevante, porque a vinda de Bolsonaro para o Brasil é algo de uma polarização, né, que a gente está vendo aí. E a gente tem que respeitar o capital dele político. Eu vou lhe dizer aqui, no lugar dele eu não viria agora. Eu deixava esse governo aí derreter, que está derretendo. É um ano perdido, é um governo que não tem, que até de tanto eu falar aqui em plano de voo, Moisés até esse dia falou, ele disse, está aqui o plano de voo, que daqui a pouco nós vamos comentar. É um governo que pode ter certeza, vai patinar aí e a gente não vai ver nada, porque nós colocamos toda a expectativa num Lula, que foi daqueles dois primeiros, ele vendeu isso, depois se perdeu na campanha, e havia uma expectativa. Então, e essa expectativa agora não está sendo correspondida, e Bolsonaro diz que não vai fazer oposição. Realmente, quem tem que fazer oposição são os deputados. Ele não é deputado, mas ele pode fazer, pontuar, liderar as pautas importantes, não ir para, como é que se diz, WhatsApp, mídias sociais, fazer uma oposição irresponsável, que não vai contribuir para o debate público. Na verdade, tem que falar aquilo que deu certo aí nesses 6 anos, não digo nem 4 anos dele. Então, ele tem. Outra questão de ficar olhando pelo retrovisor, carro blindado. Rapaz, está aí, Moisés já disse que ele está ganhando. Não é para tirar. Se o ex-presidente Lula não tinha lá a segurança, tinha tudo, nunca cortou nada de ex-presidente nenhum, aí fica agora, até isso leva ao pé da gente. Rapaz, a gente tem que mudar essa agenda raivosa. Então, eu espero que Bolsonaro venha, mas que venha com outro discurso. Eu gostei do que eu vi hoje. Se não mudar, se não desequilibrar, vai longe. Começar a visitar aí as capitais do Brasil, que ele foi bem votado, vai ter saldo positivo. Agora, se entrar nessa de mídia social, nessa extrema-direita, meu amigo, aí perde tudo. Então, o que nós esperamos nesse momento é ajudar o Brasil, ajudar um governo que ainda não disse para quem veio e não sabe nem para onde vai. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo, seu comentário. Boa noite a todos. Olha, como a base bolsonarista, né, se apresenta como cristão, predominantemente, né, no meio evangélico, eu vou compartilhar 2 versículos bíblicos que se encontram no livro de Salmos,
O primeiro está no livro de Salmo 27. E nesse aspecto, pessoal, diz da seguinte forma, né? Uns confiam em cavalos, outros, né, confiam em coisas, mas a confiança do povo de Deus tem que ser no Senhor dos Exércitos. E aí eu acredito que o Bolsonaro brigar por carro blindado na altura do campeonato, ele que se diz ser uma pessoa do povo, para o povo e pelo povo, não pega muito legal para uma pessoa que recebe uma aposentadoria, né, de militar das Forças Armadas, aposentadoria especial de deputado federal, mais inúmeros assessores, motoristas e carros para fazer a sua segurança, e aí vir com esse tipo de bravata. O outro versículo bíblico diz, né, no Salmo 127, versículo 2, da seguinte forma: se Deus não protege a cidade, em vão vigia o sentinela, vigilante, atalaia, etc. Então, aquele que confia em Deus de verdade, não vai colocar a sua confiança em homens, em cavalos, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na quase extinta Polícia Ferroviária Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar. Tem que colocar confiança em Deus. Então, eu acho que se o Bolsonaro, de fato, for um homem de Deus, ele tem que colocar a confiança dele no Altíssimo. Agora, evidentemente, é claro que é válido. Eu acho que se toda a confusão, esse pirotecnismo, se está dando por conta, porque não há uma previsão legal afirmando no rol taxativo, imperativo, afirmativo, onde um ex-presidente ou uma ex-presidenta tenha que ter necessariamente, obrigatoriamente, um carro blindado à sua disposição integralmente, né? Como diz uma pistola aí brasileira, né? 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, que dê logo para o Bolsonaro. Se é isso que vai fazer ele provar a inocência dele dos inúmeros crimes a qual eventualmente o mesmo cometeu ao longo dos 4 anos à frente do Palácio do Planalto. Agora a gente tem que ter bom senso e razoabilidade. O Bolsonaro diz: o governo é uma oposição por si só. Quem demonstrou ser a oposição por si mesmo foi o próprio Bolsonaro. O resultado é esse, que ele perdeu no primeiro e no segundo turno para um ex-presidiário que é o Lula. Agora, ele atacar o Lula, né, com esse tipo de frase de efeito é simplesmente para atiçar aquele e aquela menos desavisado ou desavisada respectivamente. Quanto a ele, né, dizer, né, eu acho que se o Bolsonaro tivesse adotado um comportamento semelhante ao que ele adotou no mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, nos últimos 2 anos do governo, ao menos, né, durante o período da pandemia da Covid-19, certamente ele teria tido mais chances de lograr isso. Então, o Bolsonaro ele não é exemplo para ninguém. Politicamente falando, a pessoa mais adequada, eficiente, é o Lula, que foi eleito, reeleito, elegeu sua sucessora, reelegeu sua sucessora, só saíram devido a um golpe de Estado reconhecido pelo próprio Michel Temer, ficou mais de 580 dias preso, saiu, provou sua inocência, saiu de cara limpa, fez um diálogo franco e aberto com a sociedade, você gostando ou não dele, foi para a rua e enfrentou seus problemas e se tornou presidente. A primeira coisa que o Bolsonaro fez quando perdeu a eleição foi apunhalar os seus seguidores, que hoje estão presos na colmeia ou na papuda.